Olá! No Que Língua é Essa de hoje, vamos falar do uso do verbo ter, no sentido de haver e existir. Na linguagem falada, é muito comum se dizer, por exemplo, agora tem um bulevar lindo na Cinelândia. É tão usual esse tipo de construção que muita gente não vai conseguir apontar o erro. Na verdade, na linguagem falada, não é considerado erro. Falar tem pessoas, tinha um obstáculo, teve um dia que e por aí vai. Mas na linguagem formal, não se usa o verbo ter com esse sentido. O correto é usar o verbo haver e, em alguns casos, pode-se optar pelo verbo existir também. Vamos ver como se faz. O verbo ter tem o sentido de possuir. Então veja esta frase. Tem pessoas interessantes aqui. Ora, se o verbo ter apresenta o sentido de possuir e ambos podem ser substituídos livremente, poderíamos dizer: possui pessoas interessantes aqui? Certo? Errado. Veja que a frase ficou sem sentido e nem poderia ter, já que o verdadeiro sentido do verbo seria de haver ou existir, e não de ter ou possuir. Então o correto é: existem pessoas interessantes aqui ou há pessoas interessantes aqui. Na oração existem pessoas interessantes aqui, o sujeito é pessoas interessantes, pois a frase na ordem direta ficaria: pessoas interessantes existem aqui. Por isso, o verbo existir concorda com o sujeito pessoas interessantes. Já na frase há pessoas interessantes aqui, pessoas interessantes é o objeto direto e o verbo haver, impessoal, continua no singular, pois não há sujeito para concordar. Para entender melhor o que são verbos impessoais, visite o nosso site e veja o episódio do Que Língua é Essa sobre impessoalidade verbal. Mas vamos retornar ao ponto de partida, o uso errado do verbo ter com sentido de haver ou existir. Veja outras frases. Tinha obstáculos à frente. Substitua por possuir. Possuía obstáculos à frente. Novamente está sem sentido. Mude então para havia obstáculos à frente. Correto. Substitua novamente para existiam obstáculos à frente. Também está correto. Ou seja, nesta frase o verbo tem sentido de haver e existir, não de ter e possuir. Grave isso. Verbo ter apresenta o sentido de possuir e nunca de haver e existir. De agora em diante, fale: a Cinelândia tem um lindo bulevar ou na Cinelândia há um belo bulevar. E o Que Língua é Essa de hoje fica por aqui. Até a próxima!